Olá, hoje vamos analisar um momento bem decisivo, né? A mudança de Jacó e toda a família para o Egito, que está lá em Gênesis 46. Isso aí. A gente está usando aqui um comentário bíblico bem detalhado e também um guia de estudo. Aham. A ideia é entender melhor essa migração, sabe? A confirmação que Jacó recebeu de Deus, quem exatamente formava essa família que ia virar nação e, claro, o plano para eles se estabelecerem lá no Egito. Exato. E é muito interessante como as fontes mostram isso não só como uma viagem, né? Mas como um passo estratégico mesmo com o aval divino, cheio de promessas, mas também, assim, pensado para preservar a identidade deles. Legal. Bom, tudo começa com Jacó, que a essa altura já é chamado Israel, né? Ele junta tudo que tem e parte. Isso. E tem uma parada bem significativa em Berseba, um lugar com história para a família dele. Lá, ele oferece sacrifícios ao Deus de Isaac, seu pai. Sim. E uma das fontes até levanta a bola, ele podia estar com um pé atrás, né? Com receio dessa viagem, talvez lembrando que o pai dele, Isaac, uma vez foi proibido de ir para o Egito. Devia ter uma tensão ali. Com certeza, e é justamente nesse momento de incerteza lá em Berseba que Deus fala com ele, numa visão, à noite. Ah, a visão. E a mensagem é muito clara, olha, não tenha medo de descer para o Egito, porque lá eu vou fazer de você uma grande nação. Assim, direto ao ponto. Nossa, que alívio para ele deve ter sido. Imagina, Deus não só aprova a viagem, como reforça a promessa de que a família vai crescer muito e garante que ele mesmo desceria junto e traria os descendentes de volta para Canaã, lá na frente. E tem um detalhe interessante que uma fonte aponta, né? Deus chama ele de Jacó, não de Israel naquele momento. Pois é. Talvez, assim, um lembrete sutil do passado dele, sabe? Da natureza humana ali, em contraste com a grandeza que estava prometida. Uma fonte até faz um paralelo com hoje, né? Que a gente tem as escrituras para buscar essa clareza da vontade de Deus. Faz sentido. Bom, com essa garantia divina, aí sim a caravana segue viagem para o Egito, Jacó, os filhos, netos, as mulheres da família, todos os bens, e usando aqueles carros que o faraó tinha mandado. Isso, aqueles carros egípcios. E aí o texto faz uma coisa bem meticulosa. Ele lista nome por nome dos descendentes diretos que foram para o Egito. Filhos e netos. É quase um censo, né? É, a contagem final dá 66 nomes. Mas aí se a gente somar o próprio Jacó, mais o José e os dois filhos dele que já estavam lá no Egito, Manassés e Efraim... Chega no famoso número 70. Exato, o número 70. E essa lista nominal, ela é mais do que só contar gente, né? As fontes tratam como se fosse tipo a ata de fundação da nação que Deus prometeu. Que legal ver assim. Cada nome ali é um tijolinho inicial, né? Dessa nação que viria a ser as 12 tribos. E tem os detalhes curiosos na lista. Por exemplo, um dos filhos de Simeão, chamado Saul, era filho de uma mulher cananeia. Isso sugere que, apesar daquele ideal de separação, né, a realidade ali já tinha alguma mistura, o que era um desafio para a identidade deles e que talvez a ida para Gósen ajudasse a controlar um pouco. Entendi. E a menção específica de Diná, a filha de Jacó, e de Sera, uma neta, talvez indique que elas eram solteiras na época ou, quem sabe, até chefes de suas próprias unidades familiares, né? Mesmo sendo mulheres, a lista queria registrar um núcleo mesmo. Nossa, muito detalhe importante ali. E aí, claro, vem a chegada no Egito. E o ponto alto emocional, né? O reencontro do Jacó e do José, Esse momento. lá na terra de Gósen, depois de mais de 20 anos. 20 anos de separação, de luto. José se apresenta para o pai. O texto fala que eles se abraçaram e choraram muito. Nossa, imagina a cena. Deve ter sido fortíssimo. Depois de tanto tempo, tanta dor. E as palavras do Jacó, né? São de um alívio tão profundo. Agora eu já posso morrer porque eu vi o seu rosto e você ainda tá vivo. Tocante demais. Muito. Mas logo depois dessa emoção toda, a gente já vê a cabeça estratégica do José funcionando. Ah, sim, a partir do plano. Ele já orienta os irmãos sobre como se apresentar para o faraó, a instrução é bem específica. Quando perguntarem o que vocês fazem, digam, nós, teus servos, criamos rebanhos desde pequenos. E por que isso era tão importante? Aí tá o pulo do gato. Uma fonte explica bem. Pastores eram meio que uma abominação para os egípcios. Eles não viam com bons olhos essa profissão.
Então, essa identidade de pastor, que podia parecer ruim, na verdade foi usada a favor deles. Exatamente, foi uma sacada do José. Ao se identificarem assim, ele sabia que era muito provável que o faraó quisesse manter eles mais separados. E onde? Naquela região fértil de Gósen, longe dos centros egípcios. Entendi. Tinha um duplo objetivo, então. Perfeito. Primeiro, garantir um lugar bom para os rebanhos, claro. Mas o principal, o objetivo fundamental, era criar uma barreira cultural. Era um jeito de usar o próprio preconceito dos egípcios para proteger a identidade cultural e religiosa de Israel, para evitar que eles se misturassem demais, se assimilassem aos costumes do Egito. Foi uma linha divisória intencional, sabe? Para preservar o povo escolhido. Nossa, que interessante como um fator social negativo acabou virando uma ferramenta de preservação para eles. Muito esperto. Muito. Então, resumindo o que a gente viu hoje. Teve a jornada de Jacó, que foi guiada por uma promessa de Deus, apesar do medo inicial. Teve a contagem da família quase como um registro de nascimento da nação. O reencontro super emocionante com José. E, por fim, essa instalação estratégica em Gósen, totalmente pensada para proteger a identidade única deles. Exatamente. E isso deixa a gente com uma coisa para pensar, né? Ligado justamente a essa estratégia de separação. As fontes mostram como esse isolamento em Gósen, que foi facilitado, olha que paradoxo, pelo desprezo dos egípcios, Pois é. serviu como um escudo. Protegeu a fé, protegeu a identidade da família. E aí fica a pergunta para a gente refletir. Até que ponto será que manter certas distinções, certas separações, mesmo que isso crie algum atrito social, pode ser importante ou até necessário para a gente preservar valores, identidade ou um propósito específico nos nossos contextos de hoje, né? Uma boa provocação para a gente pensar. Fica aí a reflexão.